Ei, gente, tudo bom? Eu tinha conversado com algumas pessoas e eu tinha prometido justamente o quê? Fazer mais ou menos um tutorial de como é que submete no comitê de ética, porque eu sei que é uma certa dificuldade para a gente. E como eu já tinha mais ou menos estruturado a organização, principalmente pensando na lógica do nosso colegiado de pós-graduação, colegiado, provavelmente esse vídeo vai espalhar um pouquinho. Aí pode até mandar para as outras pessoas, mas essa lógica aqui é tudo para o PPGE da UFMG, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social. De forma geral, é a mesma lógica para todos. Eu vou compartilhar uns slides que eu e a Vivian, que é uma ex-mestranda em educação, matemática, a gente fez junto para uma aula e aí justamente a gente vai falar um pouco do se você precisa submeter no comitê de ética, depois a gente vai falar, eu vou falar dos trâmites, né, específicos dentro da própria organização do colegiado, e aí eu vou compartilhar a tela da plataforma Brasil para eu poder fazer um modelo e preencher com vocês para a gente organizar mais ou menos esse processo. De forma geral, quando a gente fala do comitê de ética, a primeira pergunta que muitas pessoas vão ter é: preciso passar pelo comitê de ética? E aí é uma pergunta que eu acho que é até bem simples a gente fazer. Troca essa pergunta para: utilizo os seres humanos na minha pesquisa? Se sim, basicamente você precisa passar no comitê de ética. Por exemplo, entrevista, grupos focais, etnografia, pesquisação, pesquisa participante. Você vai precisar passar pelo comitê de ética. Se você não utiliza seres humanos, não vai precisar. Por exemplo, análise documental, pesquisa bibliográfica, pesquisas teóricas. Então, o primeiro passo é: vou utilizar seres humanos? Sim ou não? Se eu utilizo seres humanos, precisa passar. E aí é importante você ter uma noção justamente dos prazos, porque a depender da organização da UFMG, das reuniões de colegiado, pode demorar. E a depender do parecerista que você for sorteado para ficar, pode demorar e muito. Então, bom se planejar, principalmente para quem está no mestrado. Situações que precisam pensar justamente para depois. Na verdade, eu vou pular essa parte, depois eu volto. Para a elaboração dos documentos anteriores à pesquisa, a gente vai ter que submeter no comitê de ética, a gente precisa pensar que o quê? As pessoas que vão estar ali submetendo precisam estar cientes que elas estão participando. Como é que a gente tem essa ciência? A gente tem alguns documentos, TCLE, TALE, mas antes da gente pensar nesses documentos, a gente pensa um pouquinho só na elaboração desses documentos, que é algo importante. Aí eu volto ao outro slide que eu tinha pulado. Os sujeitos, eles devem aderir à pesquisa de maneira voluntária. Tem que deixar isso bem explícito. A exposição aos riscos nunca podem ser maior do que os ganhos. E em falando risco, sempre haverá riscos. Pode ser o risco de ficar cansado, evocar memórias ruins, mas tem os riscos. É necessário justamente cumprir com aquilo que foi prometido. E não, você não precisa prometer demais. É só ser bem sincero e estar tá nesse processo. Uma autenticidade na escrita é muito importante, mesmo que os dados não te agradem, você tem que ter essa autenticidade e condizer com a verdade. E também outra coisa que é muito importante a gente ter uma noção: todas as pesquisas têm um custo. Custo financeiro, mesmo que seja, sei lá, por exemplo, 5 minutos gastando energia elétrica. Tem um custo indireto. Mas aí a gente vai conversar isso posteriormente. E quais que são esses documentos? A gente tem o TCLE, que é o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido para participantes maiores de 18 anos, ou então para os pais responsáveis, o TALE, que é o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, que é para os participantes menores de idades, e é importante a gente pensar que crianças e adolescentes têm os direitos de decidirem. Então, mesmo que, por exemplo, o estudante não quer participar, mas o pai autoriza, ele não vai participar, porque tem que ter o termo de assentimento. E se você for fazer em alguma escola, em alguma instituição, é necessário ter o termo de anuência, em que você vai pedir autorização ao diretor, uma entidade competente daquele processo, para ter essa ciência dessa pesquisa. E aí, outra coisa que a gente precisa pensar, por exemplo, se você vai tratar com crianças, você não vai utilizar uma linguagem extremamente rebuscada para conversar com crianças. Quando é pessoas analfabetas, a gente tem uma outra possibilidade de conversa, outras formas que não
O TCL é o TALE escrito, ele pode ser verbalizado também. Mesma lógica com pessoas com deficiência, por exemplo, pessoas cegas que vão precisar assinar algum documento. Pode ser um dificultador. Então, você consegue fazer, por exemplo, através de uma gravação. Pessoas que não falam português, é necessário ser pensado. Pessoas que utilizam comunicação alternativa, é necessário ser pensado. Em relação a acesso à localidade, é necessário pensar. Os cargos exercidos, às vezes, pode gerar um certo conflito. Então, são várias situações que vocês pensam. Eu acho que isso é sempre de conversa com o orientador, mas é um ponto importante. E também, se você vai tratar de grupos tradicionais ou povos originários, a gente vai ter uma particularidade que a gente vai ver justamente nas etapas e o fluxo de análise, principalmente pensando na organização do PPGE. Primeira coisa que você vai fazer, e vocês têm que fazer isso até o final do primeiro ano letivo, é submeter para o parecerista via intranet. Submetido para o parecerista emite o parecer, essa submissão vai automaticamente para o colegiado. Então, o parecerista fez o parecer, mandou na intranet, esse parecer já vai para o colegiado. E aí, o parecer ele pode ser reprovado ou necessitar correções, isso acontece em alguns casos, mas se não precisar e ele for aprovado, ele sugere aprovação, ele vai para o colegiado, é votado, e aí é aprovado. Aprovado, aí você precisa pensar, preciso submeter ao comitê de ética, sim ou não? Se não precisar, já pode começar a pesquisa. Se precisar, você vai criar um novo projeto na plataforma Brasil. Só que não é você que vai criar. Esse é um ponto extremamente importante. Quem cria é o seu orientador. Vocês podem falar para eles criarem e te colocarem como assistente de pesquisa. O pesquisador responsável é o seu orientador. Vocês são assistentes de pesquisa. E aí você já pode começar a fazer um processo que vai ser coletar as assinaturas. A assinatura do parecerista, junto quando o colegiado te manda o parecer, já vem assinado pelo colegiado, então você vai precisar da assinatura do parecerista e do chefe de departamento, certo? Tendo essas assinaturas, vocês vão começar o preenchimento. Na verdade, você pode começar a preencher um pouco antes, mas você só pode submeter assim que você já tiver todas essas assinaturas coletadas dos pareceres. Esse preenchimento você vai colocar, a gente vai ver mais ou menos o que é cada passo. Vocês vão anexar todos os documentos, a gente vai mencionar posteriormente quais são os documentos. Quando você anexa os documentos, vai ter uma parte que é gerar folha de rosto. Você vai gerar essa folha de rosto e essa assinatura vai ser justamente da direção da FAI. Então, vocês vão mandar via e-mail, eles respondem até com uma certa rapidez, e do seu orientador. Lembrando que ele que vai criar o projeto na plataforma Brasil. Se você criar e mandar, vai voltar. Então, é justamente o seu orientador que tem que criar. Após isso, você submete o projeto. Teve o projeto submetido. Se o seu projeto envolver povos ou saberes tradicionais, ele vai para o CONEP em Brasília. E aí demora um pouco mais. Então, se você for fazer alguma pesquisa com alguns desses sujeitos, pense que vai ter um prazo bem maior em relação ao comitê de ética. Então, é algo que já é necessário se preparar desde o início do ano. Assim que o projeto é submetido, o próprio comitê de ética vai designar um parecerista anônimo, esse parecerista vai emitir um parecer. E aí pode ter que tenha diligências ou necessitar correções. Uma dica, se na submissão e antes da designação do parecerista, às vezes pode aparecer já diligências, e eles pelo menos eu nunca recebi nenhuma comunicação via e-mail dessas diligências. Então, fiquem atentos, abrem, sei lá, uma vez, um dia sim, um dia não, até ter esse processo de designação do parecerista para vocês identificarem. Teve esse processo, teve as diligências, ou necessitar correções, vocês vão ter que refazer essas correções. E junto desses documentos, você vai adicionar um novo documento, que é a carta de alteração. Além disso, você faz o processo de resubmissão. Resubmissão, eles vão ter uma nova emissão do parecer. Se der algum problema, outra diligência, vai ter que fazer o processo todo de novo. Se o parecer for aprovado, você pode começar a pesquisa, certo? E aí, pontos importantes, e eu sempre vou reforçar isso. O orientador e o orientando precisam estar cadastrados na plataforma Brasil. É simples de fazer o cadastro, mas é importante. E o orientador é o pesquisador responsável. E vocês pedem para os seus orientadores cadastrarem vocês como assistentes de pesquisa, que vocês conseguem fazer toda a alteração e enviar o próprio projeto.
O estudante já pode preencher os dados da plataforma antes de ter o parecer aprovado, mas ele só pode submeter após a aprovação, porque um dos documentos que você vai precisar é o parecer anterior, que é um parecer consubstanciado justamente do próprio colegiado, com seu parecerista do departamento, para você submeter. Senão o projeto vai voltar e isso vai ser mais tempo para ser gasto. E é sempre ficar importante ao e-mail e ao próprio site, porque pode ter alguma diligência. E aí, o que eu tinha pensado? Justamente compartilhar com vocês a guia da Plataforma Brasil. Todos vão estar aqui com o meu nome, mas aí eu vou criar um novo projeto com o meu nome, mas vocês vão ver. Essa é a interface do site da Plataforma Brasil. Então, vocês vão fazer o login, se vocês não tiverem cadastrados, vocês vão se cadastrar. Fazendo o login, perfeito. Vai entrar justamente nesse perfil. E aí, normalmente, quando o seu orientador ele faz a submissão, ele vai estar aqui, ó, o seu projeto. Esse aqui, o meu, está assim, o CAE, porque eu fiz a submissão hoje, mas aí, de qualquer forma, vai estar ali um projeto para ser submetido. Eu vou clicar em nova submissão apenas para demonstrar. Lembrando que é o seu orientador que tem que fazer isso, porque eu não tenho um projeto em branco, porque eu enviei o meu hoje, então eu não poderia até demonstrar como é que ele está, mas eu vou criar apenas para isso. Nessa organização de uma nova resolução, pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participantes, totalidade? Sim. O seu orientador já vai estar criando isso, eu só estou criando justamente esse movimento, né? Aqui vai ter um momento que deseja delegar a autorização do preenchimento a outras pessoas já cadastradas, e aí aqui que seu orientador vai colocar vocês. Então, a gente já vai colocar um estudo internacional, no meu caso não é. Então, a gente vai para a próxima. Quando a gente vem nessa parte, a gente vai ver que vai facilitar o quê? Quando a gente clica em ciências humanas, ele vai travar várias partes. Então, facilita muito a organização de toda a sua pesquisa. Igual, por exemplo, propósito principal do estudo, OMS. A gente não vai precisar cadastrar porque é a área de ciências humanas. Título da pesquisa, um nome qualquer, que é o título da sua pesquisa, título principal da pesquisa. Contato público, você vai adicionar como contato, né, para ser colocado. E aí, a gente já vai vir aqui, vocês vão ver que está tudo meio cinza, porque você não vai clicar, porque são coisas de pesquisas que pensadas na área da saúde. Perfeito? E aqui é a primeira coisa, que é justamente, eu vou até ampliar aqui para vocês verem, que é a parte do desenho. Aqui é o desenho metodológico. Você vai basicamente fazer um resumo da sua metodologia, dizendo se é quantitativa, qualitativa, como é que é organizado. É basicamente um desenho metodológico. Financiamento, um ponto muito importante. Vocês precisam adicionar um financiamento. O que acontece? Se a gente coloca alguma instituição, por exemplo, FAPEMIG, CAPES, CNPq, você vai precisar da autorização dessas pessoas. Então, minha recomendação é colocar financiamento próprio. Adicionei, então é o financiamento próprio. Palavras-chave, vou colocar qualquer uma aqui, só para facilitar, né? Deixa eu colocar educação, porque eu não sei se vai alterar alguma coisa. E aí você vai colocar as palavras-chave da sua pesquisa. Que vocês podem fazer basicamente, e aí por que é interessante você já ter justamente o seu projeto de pesquisa? Resumo, você vai copiar, e pode copiar e colar. Introdução, a mesma coisa. E aí, sua pesquisa obrigatoriamente tem que ter uma hipótese. Ah, Ícaro, mas meu projeto não tem uma hipótese. Vai ter que criar. Objetivo primário é o objetivo geral, de forma, né? Você pensar do objetivo secundário, os objetivos específicos, tinha esquecido. Metodologia, aí é uma coisa que é importante vocês olharem, que alguns deles vão ter aqui, ó, limites de caracteres. E, para mim, a grande lacuna é justamente na metodologia tem apenas 4.000 caracteres. Então, vocês vão escrever toda a sua metodologia e como é que você vai se colocar, né? Dependendo de como é que se organiza. Então, vocês vão colocar toda a metodologia em 4.000 caracteres. Se tiver critério de inclusão, critério de exclusão, vocês vão colocar. Riscos, sempre há riscos. Por exemplo, não há riscos diretos, mas há riscos indiretos, como cansaço, fadiga,
evocar sentimentos ruins. Então, isso é uma questão. Benefícios. Vocês vão colocar os benefícios ajudar as pessoas a estudarem. Estou colocando coisas muito óbvias, assim, e modificar políticas. Então, isso pode ser uma forma de um benefício, de forma bem geral. Metodologia de análise dos dados. Como é que é o seu processo de análise dos seus dados? Seu desfecho primário é basicamente aquilo que você espera da sua pesquisa, mais ou menos uma lógica de uma hipótese também, mas é o seu desfecho primário. Qual é o desfecho que você observa? Então, eu vou ter que colocar uma coisa aqui só para me passar para a próxima página. Deixa eu só subir aqui. E aqui é a metodologia de desfecho primário, desfecho secundário. Tamanho da amostra. Vamos supor que a gente vai trabalhar com 10 pessoas. Então, a gente vai colocar 10 pessoas. País de origem, todos vão ser no Brasil. Então, tamanho da amostra 10, vai para o Brasil. E aqui, se vocês vão utilizar ou não fontes de dados secundárias, né, prontuários, essas coisas, vocês precisam colocar. Informar o número de indivíduos. Vou colocar 10. Porque eu tinha colocado aqui no anterior que era 10. Vou adicionar em algum grupo. Deixa eu ver, que eu vou colocar grupo BRA. Número de indivíduos, 10. Intervenção a ser realizada, leiros. Gente, esse daqui é uma coisa muito simples, mas não tinha. Mas é muito importante que vocês coloquem, sabe? Porque é uma forma de organização. Multicêntrico é quando tem mais de um centro de pesquisa? Não, meu é só na UFMG. Se tiver uma instituição com participante, vocês vão adicionar. Propõe dispensa do TCLE? Alguns casos propõem, mas não são todos. A grande maioria dos projetos dentro do PPGE não propõe dispensa. A grande maioria necessita. Retenção de amostras para armazenamento em banco? Não necessário, porque isso é muito pensado na área da saúde. Cronograma de execução, vocês vão colocar. Vou fazer a identificação, é pensar. Data de início, e aí eu falo para vocês uma coisa que é muito importante. Não coloca mês que vem, porque dificilíssimamente vai ser provado em um mês. Pode ser, mas assim, não recomendo. Então, o que eu Ícaro, sempre faço? Tá com uns 4 meses para frente. Peraí, eu tô aqui alguns anos para frente. Sei lá, vou colocar abril de 20, vou colocar junho de 26. Só uma sugestão, só uma ideia, né? Dia 3 de junho, vou terminar dia 28. É apenas isso. Vocês têm que colocar todo o seu cronograma e aí eu sempre uso de dicas. Joga no mínimo 3, 4 meses para frente, no mínimo, para não ter problema. Qualquer coisa vocês fazem uma emenda e reformula a ideia do cronograma, mas tem que ser para frente. Orçamento financeiro, toda pesquisa tem custo. Eu sempre coloco, por exemplo, papelaria. Valor em reais, R$100. Vocês podem pensar num valor, fazer uma média, assim, geral, mas, assim, nada precisa ser extremamente detalhado. E minha bibliografia, tá. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vai gerar esta página aqui, ó. Arquivos do projeto, anexar folha de rosto. Vocês vão imprimir essa folha de rosto e vocês vão anexar a folha de rosto. O que vai ter que ser nessa folha de rosto? A assinatura da direção e a assinatura do seu orientador. Feito isso, você anexa, você imprime e você anexa com as assinaturas. Vai aparecer aqui. E aqui embaixo vai estar incluir arquivos. Quais que são os obrigatórios de você preencher? Não está aparecendo na hora de selecionar, mas vai estar escrito lá. Cronograma. Cronograma é necessário. Orçamento é necessário. Parecer anterior é necessário. Projeto detalhado é necessário. TCLE é necessário. E aí vocês vão colocar outros. Por exemplo, vou fazer entrevista, roteiro de entrevista tem que estar nos outros. Aí você clica em outros e escreve, por exemplo, roteiro de entrevista. E aí vocês vão anexar o documento. Roteiro de entrevista, vou fazer questionário, o modelo do questionário tem que estar aqui. Vou fazer grupo focal, o roteiro do grupo focal tem que estar aqui. Então, são todos esses documentos. Eu não consigo passar a próxima, porque vai estar justamente essa ideia de preencher e anexar todos os documentos. Como eu estou fazendo apenas para simplificar, mas a próxima página ela é muito simples, é só para dar um aceite, uma concordância, se o projeto vai estar visível, e aí fazer a submissão.
E aí, o que acontece? Vamos fingir que a gente enviou. E aí a gente volta aqui na área de pesquisador. Seu projeto vai aparecer aqui, ó. O meu tá como Ícaro Belenhorta, porque eu fiz aquele projeto que eu coloquei, mas o importante é, igual, por exemplo, o meu, tal caso, é da minha orientadora. Como eu enviei ele hoje, no dia 25, ele está em recepção e validação documental. Eu sempre fico aqui olhando. Mas eu vamos supor que, por exemplo, eu não consegui preencher tudo no mesmo dia. Eu vou clicar na lupinha e aqui vai estar a lista de apreciações do projeto. Vocês vão clicar aqui, ó, no lápis para editar a pesquisa. Vocês conseguem voltar. Depois que você enviou, por exemplo, e vocês querem observar como é que está o processo, vocês podem clicar na lupinha. E aí, por exemplo, ó, aqui está em recepção e validação documental. E aí vamos pensar como é que isso acontece, né? Eu vou abrir o meu do mestrado. Vocês vão ver que eu tive uma diligência no início e acaba que demora um pouquinho. Tem 20 registros, para vocês terem ideia. Eu fiz a submissão, aí tive a rejeição do projeto de pesquisa, que faltava parecer consubstanciado, aí eu fui anexando tudo direitinho, e aí eu tive o parecer remetido, o parecer liberado, e eu tive uma diligência que eu precisava refazer, né? Aí eu tinha esquecido de fazer a carta-resposta, tive uma rejeição, então uma carta-resposta aqui que eu tive que fazer. Fiz a carta-resposta, fui colocando tudo, até que eu teve o parecer liberado, e aí eu tive justamente o quê? O projeto aprovado. Essa, a situação do projeto foi aprovado. Tanto que eu tenho aqui todos os documentos e as aprovações. Então é assim que fica. É uma coisa que eu fiz de forma bem geral, mas para vocês ficarem mais, ter uma noção de como é que preenche, porque é uma coisa muito chata de preencher, eu acho extremamente complicada, mas assim, se vocês prestem atenção, organizem, façam de forma organizada, facilita. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, vocês sabem que eu estou sempre no grupo do WhatsApp. Eu fiz essa aula de forma bem específica, bem geral, bem simples, apenas para poder facilitar para vocês. Isso daí é para facilitar para vocês, facilitar também para quem está no comitê de ética, porque facilita, né? Eu já conversei muito com, na minha época, o Thiago tava, ele me ajudou a preencher, a refazer essas questões. Michele agora tá, ela me ajudou muito nesse preenchimento específico. Então, qualquer coisa, vocês podem contar comigo. E aí eu vou fazer esse vídeo no YouTube e depois eu disponibilizo. E é isso, gente. Um abraço.